Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Sempre digo que é um privilégio poder estar falando não de mim, mas estar falando da bondade do Senhor. Eu vim aqui essa noite para ministrar a palavra e espero, em uma outra oportunidade, poder estar trazendo meu testemunho. O Senhor confirmou aquilo que eu estava pensando em ministrar essa noite, e de encontro aos louvores, quando estavam sendo ministrados, Deus falou ao meu coração que essa era a palavra a ser ministrada. Mas antes, eu quero adorar o Senhor com louvor. Eu quero já pedir perdão à igreja, porque eu não sou cantor, eu sou um adorador, e a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego, ele louva o Senhor, amém? Quero chamar os músicos aqui para dar uma força para a gente, se possível. Quero chamar o Giovanni também para estar adorando o Senhor Robinho. Quero convidar vocês, se vocês estiverem à vontade, o Braz, o Tiago, o David. Gente, é um louvor que o Gabigol, o Crispim, é um louvor que vocês conhecem, que a gente conhece, que a gente costuma nas concentrações tá adorando a Deus com esse louvor, amém? E nós queremos hoje estar louvando a Deus com este louvor. Quero ver agora, hein? Graça e paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Amém. É pedir muito para vocês se colocarem de pé? Diga não ao pecado. Você nasceu para adorar a Deus. Esse é o propósito de você estar aqui hoje. Este é o propósito da vida. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, e todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri da minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vai embora. Sabe aqueles momentos que acontecem coisas que você não consegue entender o agir de Deus? E você vai orar e não consegue entender o porquê que está acontecendo essa situação? Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. E Deus falou assim para mim: ainda que te falte tudo aqui nesta terra, eu sou o melhor que você tem. Canta assim: mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Quem já pensou? E eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus caminhos é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda os seus caminhos, Ele ouviu. Que Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Pois eu sei que vai estar aqui e o seu melhor está aqui. É hoje. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. Que Deus, por que sou tão pequenino assim? Não vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vai cuidar de mim. E o
seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus tem o melhor para você essa noite. Amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, a gente fazer a leitura da palavra, e estarei em alguns minutos tentando transmitir a vocês aquilo que Deus colocou em meu coração. O Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu quero fazer menção ao nome do Senhor essa noite, louvar a Deus pela vida do Kleber, pela vida do pastor Carlos. Eu quero louvar a Deus pela vida do Wagner. O Wagner é um amigo de longos anos, sempre cuidadoso com as almas, sempre mandando mensagens de incentivo, mensagens para a gente meditar, e ao enfrentar um dia de batalha, de guerra, confiar que existe um Deus que está pelejando por nós. Quantos encontraram João capítulo de número 20? Diga: eu achei. Vamos meditar no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra atirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, sendo esse discípulo João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu correndo e o outro discípulo, e foram no sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou dentro do sepulcro. Quando, pois, Simão Pedro, que o seguia, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pode fechar sua Bíblia, toma o seu assento, nós vamos meditar. Obrigado. Debaixo deste tema quero eu dar um título de Jesus e o lenço dobrado. Diga assim: Jesus e o lenço dobrado. Por que é que Jesus, ao ressuscitar, tivera tido o cuidado de tirar o lenço da sua cabeça, dobrar o lenço, colocar uma parte aonde ele estava deitado e sair? Quando
Maria Madalena, cabisbaixa e triste por causa da morte do teu Senhor, Senhor este que tinha livrado ela da morte, do apedrejamento, se entristeceu muito e não entrou para dentro do sepulcro para ver o que tinha acontecido, mas saiu correndo avisar alguns dos seus discípulos acerca da notícia. Pensa em alguém que você tanto ama, alguém que foi capaz de livrar você da morte, alguém que foi capaz de te socorrer no dia da tua aflição. Pensa que de repente te chega uma notícia de que essa pessoa já não está mais entre você, entre nós. Recebemos essa notícia com tristeza, sim ou não? Sim, porque a pessoa esta era querida para nós. Quer ver um detalhe? Todas as pessoas que morrem em acidentes de tráfico, no trânsito, as pessoas que vão no velório dela, ao sair do velório, elas conduzem os seus carros no máximo 20, 30 km por hora, porque elas sabem que aquela pessoa morreu em um acidente e porque certamente estava em alta velocidade. A pessoa volta para casa cabisbaixa e triste, pensando acerca daquela pessoa que era tão querida. Assim era Maria Madalena. Ela volta e avisa: olha, arrancaram o corpo do nosso Senhor e não sei para onde levaram ele. Ao ouvir esta palavra, os discípulos começam a correr. Diz a Bíblia, e não eu, que dois começam a correr, porém um acelera a passada e chega primeiro no sepulcro. Ao chegar na porta do sepulcro, ele não ousa entrar lá dentro para saber o que tinha acontecido, como estava lá dentro. Ao chegar o segundo concorrente na corrida, que era Simão Pedro, aquele que era um pouco espalhafatoso nas atitudes, ele entra para dentro para sondar aquele cenário que colocaram o mestre, o seu Senhor. Ao entrar lá dentro, ele observa que os lenços estão no chão e que o lenço que estava sobre a cabeça do seu mestre estava dobrado à parte aonde estava o corpo de Jesus. Pastor, o jogador, o Ricardo, como você quiser, como você estiver me vendo agora, não tem nenhum problema. O que isso representa para nós? Calma, que se você tiver um pouquinho de paciência, nós vamos chegar lá e você vai compreender esta mensagem. Ao entrar, Simão Pedro olha o lenço que estava dobrado e ele começa a entender uma mensagem que ele tinha aprendido, porque ele sentava na mesa com o mestre Jesus Cristo. Todo homem hebreu, ele era ensinado a servir no templo, ele era ensinado a servir o Senhor na casa. Todas as vezes que os senhores, e nós conhecemos aqueles que são os mordomos e que servem, são os amos da casa, os amos da casa, sentavam na mesa os seus senhores, eles preparavam os talheres, os pratos e colocavam ali o lenço, o qual o Senhor, ao comer, limpava a boca. Cada um de nós aqui certamente tivemos a oportunidade de sentar a uma mesa com essas decorações. Talvez sentamos à mesa e não sabíamos o que fazer com tanta coisa na nossa frente. A fome era tanta que a gente queria logo comer, mas tinha aquelas coisas que você perguntava: para que isso? Por que é que eu preciso disso para comer? Mas naquela época os meninos tinham a obrigação de saber como colocar detalhadamente cada talher no seu lugar, e o lenço este que os senhores limpavam a boca ao terminar a refeição. Mas calma, tem um detalhe: eles não ficavam perto, eles ficavam de longe, à distância, observando a atitude daqueles que estavam comendo à mesa. Pensa que eles serviam e ficavam à distância olhando. Se alguém levantasse da mesa e fosse ao banheiro, se fosse a algum lugar falar com alguém, eles ficavam olhando, eles não trocavam
naquela mesa antes que a senha de que eles tinham acabado de comer fosse dada. Qual era essa senha? Pergunta, qual era a senha, pastor? Só responde se falar mais alto. Qual é a senha? Era esta: quando terminava de comer, ele pegava o lenço, limpava a boca, amassava o lenço, jogava dentro do prato, colocava os talentos lá dentro. Esta era a senha de que ele estava satisfeito, tinha acabado de comer e ele não iria voltar mais. Mas ao entrar Simão Pedro, ele vê que o lenço estava dobrado, e ele entendia isso porque ele serviu no templo. Ele sabia que ia ser uma senha, então ele